Queridas irmãs e queridos irmãos em Cristo, é muito bom estar aqui com vocês mais uma vez, agora para estudarmos o livro Fonte Viva. Para iniciar nossos trabalhos de hoje, vamos começar para as reflexões iniciais com a lição 17 do livro Sinal Verde, de André Luiz, pelas mãos de Chico Xavier, cujo título é Dever e Trabalho. O compromisso de trabalho inclui o dever de associar-se à criatura ao esforço de equipe na obra de realizar. Obediência digna tem o nome de obrigação cumprida no dicionário da realidade. Quem executa com alegria as tarefas consideradas menores, espontaneamente se promove às tarefas consideradas maiores. A câmara fotográfica nos retrata por fora, mas o trabalho nos retrata por dentro. Quem escarnece da obra que lhe honorifica a existência, desprestigia a si mesmo. Servir além do próprio dever não é bajular, e sim entesourar apoio e experiência, simpatia e cooperação. Na formação e complementação de qualquer trabalho, é preciso compreender para sermos compreendidos. Quando o trabalhador converte o trabalho em alegria, o trabalho se transforma na alegria do trabalhador. E assim, na alegria desse trabalho que aqui realizamos junto, todos nós, de aprendizado e de crescimento, vamos fazer nossa prece inicial dizendo: Pai amado, Jesus Mestre querido, muito obrigado pelas oportunidades, por esses momentos de estudo, de reflexão, com tantos ensinamentos vindo direto do Evangelho de nosso Mestre Jesus, por meio dos trabalhadores espirituais que tanto zelam na busca do nosso crescimento e da nossa compreensão do mundo maior que nos cerca. Assim, dedicados, nos esforçando na busca do aprimoramento, tendo essas lições que aqui recebemos como incentivo, como apoio, pedimos permissão para iniciar nossos estudos de hoje, dizendo: graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja. Meus queridos irmãos e irmãs, como lhes disse há pouco, nós hoje vamos falar sobre o livro Fonte Viva, como escritor mesmo, Emmanuel, que Chico Xavier psicografou. Esse livro Fonte Viva foi feito em 1952. Hoje nós vamos tratar da lição número 31, chamado Lavradores. Mas antes vale esclarecer que esse livro Fonte Viva ele dá nome a uma coleção de 4 livros em que Emmanuel se dedicou a comentar diversas passagens do Novo Testamento de forma bem original e direta. Comentários que buscam nos auxiliar na compreensão dos textos evangélicos e na sua aplicação às nossas situações do dia a dia. Ele, Emmanuel, com uma admirável capacidade de síntese, traz em poucas palavras reflexões essenciais para nós, espíritos humanos, encarnados e desencarnados. E assim, essa coleção começou a ser escrita em 1948, com o livro Caminho, Verdade e Vida, passando em 1950 pelo livro Pão Nosso, depois em 1951, Vinha de Luz, e em 1952, o livro Fonte Viva. Olha só que belo trabalho que Chico Xavier fez, escrevendo, num período de menos de 6 anos até, essas 4 maravilhosas obras ditadas por Emmanuel. É uma coisa fantástica e que nós somos abençoados de tê-las em nossas mãos. E indo direto para a lição de hoje, que se chama Lavradores, nessa lição, Emmanuel buscou inspiração na segunda carta que Paulo escreveu para Timóteo, quando estava no cárcere em Roma. Paulo escreveu a Timóteo que o amava e lembrava dele como filho, sempre o tendo em suas orações, pela fé pura que nele habitava, desde a época
de sua avó e de sua mãe, a quem Paulo também havia conhecido. Paulo exorta Timóteo nessa carta a se manter firme na obra do Mestre e confiante na missão e caminho que ele seguia, mesmo de dentro do cárcere. Vejam, Paulo estava preso, fez várias comunidades evangélicas pelo seu caminho em vários pontos da Roma existente à época, né? E o pessoal ficou fraquejado com a prisão dele, né? Então ele fazia essas cartas incentivando o pessoal a manter a unidade, a manter a fé, a manter o trabalho do evangelho. E assim, nesse contexto, ele aconselha Timóteo a fortificar-se na graça que há em Jesus Cristo, sofrendo as aflições, como bom soldado de Jesus. E explicou ainda Paulo para Timóteo que ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Ou seja, se você vai para uma guerra, você tem que se concentrar na guerra. Você agrada ao Senhor que te mandou para a guerra, e aqui nós estamos falando da guerra do Espírito, da guerra do nosso crescimento. Ou seja, você tem que abraçar legitimamente esse ideal do nosso crescimento em Jesus com o Evangelho e ser esse o compromisso da nossa vida, descolando um pouco das outras coisas. Assim, Paulo, em sua argumentação, acrescenta o mote da lição que Emmanuel nos reservou para hoje, dizendo a Timóteo, por meio de uma metáfora tão comum ao seu tempo, que o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Essa frase aqui Emmanuel usa. E Paulo estava fazendo uma alusão direta ao reconhecimento que o trabalhador sincero e dedicado deve receber pelos os resultados alcançados com os seus esforços, né? Bem, dito isso, dentro do contexto no qual Emmanuel buscou os ensinamentos evangélicos de hoje, e para deixar bem marcada a lição que Emmanuel, pretende transmitir para todos nós, a metáfora, ele continua explorando a metáfora dos lavradores, iniciando por nos esclarecer que há muitas classes de lavradores, e passa a exemplificar, dizendo: existem aqueles que compram o campo e exploram-no através de render os farentos, sem nunca tocarem o solo com as próprias mãos. Encontramos ainda muitos lugares em que os donos da terra relegam a enxada à ferrugem, cruzando os braços e imputando à chuva e ao solo o fracasso da semeadura que fez. Eles não vigiaram, não fizeram nada. Somos defrontados ainda, diz Emmanuel, por muitos que fiscalizam a plantação do vizinho, sem olhar direito à sua plantação, os trabalhos que lhe dizem respeito efetivamente. Outros, diversos, falam despropositadamente com referência a inutilidades mil, enquanto os vermes, as pragas, estão aniquilando as flores frágeis da sua plantação. Estão ali, blá, 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 mas não estão trabalhando lá. Vemos outros numerosos acusando a terra como incapaz de qualquer produção, mas negando a gleba que lhes foi confiada a bênção da gota d'água e o socorro do adubo. Oh, essa terra não funciona. Você já adubou? Aguou a terra? Não. E observamos ainda outros muitos que se dizem possuídos de dor de cabeça, resfriado, indisposição e perdem a sublime oportunidade de semear a terra que lhes foi dada. Muitos exemplos, né? Esses exemplos das classes de trabalhadores que não trataram corretamente a terra, Emmanuel pega todos eles e arremata dizendo o seguinte: a natureza, no entanto, retribui a todos eles com o desengano, a dificuldade, a negação e o desapontamento. Não fizeram nada, vão ficar desapontados, porque não vão receber. Dado que nos exemplos apontados, então, não se viu em nenhum caso
a devida dedicação ao trabalho que a lavoura tanto requer, Emmanuel, por entender que as posturas exemplificadas não são adequadas, complementa com o seguinte contraponto. Diz Emmanuel, então, mas o agricultor que realmente trabalha, cedo recolhe a graça do celeiro farto. E imediatamente ele pega esse contraste entre aqueles que não trabalham e não recebem nada e aquele que se dedica à terra e o celeiro fica farto, ele transporta essa metáfora para a nossa lavoura, que é a nossa jornada espiritual de crescimento. E diz, e assim ocorre na lavoura do espírito também. Ninguém logrará o resultado excelente sem esforçar-se, conferindo à obra do bem o melhor de si mesmo. Qual é a nossa lavoura? É a obra do bem. Nós temos que cuidar dessa terra, regar essa terra, que é a nossa obra do bem, o nosso crescimento no esforço pelo bem. E temos que dar o melhor de nós mesmos. E para desenvolver um pouco essa conclusão lógica que Emmanuel extrai da metáfora proposta por Paulo e transportando ela diretamente, tirando toda a metáfora para o nosso crescimento espiritual, a gente vai para outro livro Pão Nosso, dessa mesma coleção, Fonte Viva, onde Emmanuel nos diz: a maioria dos aprendizes do Evangelho não encara seriamente o fundo religioso da vida, senão nas atividades do culto exterior. Na concepção de muitos, bastará frequentar assiduamente as assembleias da fé e todos os enigmas da alma estarão decifrados no capítulo das relações com Deus. Basta a gente ir lá no centro espírita, tomar o passe, ouvir uma palestra. Entretanto, diz Emmanuel, os ensinamentos do Cristo apelam para a renovação e aprimoramento individual em todas as circunstâncias. Não são poucos aqueles que se declaram crentes, diz Emmanuel, ao lado da multidão, revelando-se indolentes no trabalho, desesperados na dor, incontinentes na alegria, infiéis nas facilidades e blasfemos nas angústias do coração. Né? Faça o que eu digo e não o que eu faço, né? Aquilo, ou seja, eu vou lá bonitinho, aquela casca, vejo toda a palestra, entendo o que está escrito ali, mas quando eu chego no meu trabalho, na rua, em casa, é um problema, né? Com essa lógica irretocável, Emmanuel pergunta para a gente: por que motivo Jesus se esforçou tanto pela formação de seguidores? Seria isso tão só para ser insensado, adorado por esses seguidores durante algumas horas por semana, mesmo todos eles estando de joelho? É isso que Jesus veio pregar aqui na Terra? E o próprio Emmanuel nos responde dizendo: atribuir ao mestre semelhante propósito seria rebaixar-lhe os sublimes princípios. É indispensável que os aprendizes se tornem recomendáveis em tudo, revelando a excelência das ideias que os alimentam, tanto em casa, quanto nas igrejas, tanto nos serviços comuns, quanto nas vias públicas, em todas as circunstâncias. Você tem que refletir em suas ações aquilo que você crê, aquilo que você diz, querer praticar. Mas isso não é fácil, né? E aí, para a gente desenvolver um pouquinho mais isso, tem que fazer tudo, tem que ser assim, não é muito fácil. A gente pode nos socorrer um pouco, no Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec explorou muito bem
essa questão comportamental nossa, como nós devemos agir. E aí ele começa lá na questão 893, Livro dos Espíritos, perguntando qual a mais meritória de todas as virtudes. E recebeu como resposta dos Espíritos o seguinte: todas as virtudes têm seu mérito, porque indicam progresso no caminho do bem. A virtude, sempre que há resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. Mas ainda tem muita má tendência. Então, na hora que a gente consegue resistir a esse arrastamento, aí tem uma virtude. Sempre. Mas a sublimidade da virtude é o sacrifício do interesse pessoal pelo bem de seu próximo, sem segundas intenções. A mais merecedora das virtudes nasce da mais desinteressada caridade, voltando a fazer o bem. Fazer o bem ao próximo de forma desinteressada. Aí está a mais meritória das virtudes, está onde a gente vai crescer. Ah, fazer o bem, vou largar a família. Não. Para viver fazendo caridade. Faça o bem no seu lar, faça o bem no seu trabalho, desenvolvendo bem seus deveres, se relacionando bem com todos que estão à sua volta. O bem a gente pratica a todo instante, onde quer que a gente esteja. Fácil falar, né? E como é que a gente faz isso? Lembra que Espiritismo é a fé raciocinada? Nós temos que raciocinar, nós temos que pensar. Nós temos que ter consciência, e isso está explorado na questão 906 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta se é errado ao fazer o bem ter consciência disso e reconhecê-lo. E a resposta é que não é errado, não. Nós temos que ter consciência do bem e do mal que fazemos. Nós estamos estudando, nós estamos conhecendo, nós temos mais de 2 semanas de conhecimento do Evangelho. Nós sabemos o que é errado e sabemos o que é certo. Então nós temos que agir conscientemente, tendo total consciência do mal para não o fazermos, e consciência do bem para fazermos mais, nos esforçarmos pelo bem que estamos fazendo. E não podemos nos envaidecer com isso, porque se a gente se envaidecer, está indo para o outro lado, né? Não, vamos ficar satisfeitos porque fez o bem, mas não vamos nos envaidecer. Vamos superar nossas imperfeições, vamos trabalhar e impulsionar a nós mesmos nesse caminho de bem. E aí, já que a gente está falando muito de bem, tem uma questão que é 918, lá do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta por que sinais pode-se reconhecer no homem o progresso real que deve elevar seu espírito na hierarquia espírita. Ou seja, nós estamos nos esforçando. Que sinais? O que a gente vê na gente? O que a gente sente na gente? Nos outros não. A gente vê na gente que a gente consegue entender. Puxa, eu estou crescendo, eu estou me melhorando. E os espíritos, de forma muito sucinta, diz: o espírito prova sua elevação quando todos os atos de sua vida são a prática da lei de Deus e quando compreende por antecipação a vida espiritual. A vida espiritual é a verdadeira. E o que nós estamos fazendo? A prática da lei de Deus em todos os instantes. E aí, Kardec introduz para a gente, desenvolvendo essa resposta, o conceito do verdadeiro homem de bem, dizendo ser aquele que pratica a lei da justiça, amor e caridade em sua maior pureza. Se interroga sua consciência sobre os atos realizados, perguntará se não violou essa lei, se não praticou o mal, importante não praticar o mal, mas mais que isso, se fez todo o bem que pôde, se ninguém tem nada a se queixar dele, enfim, se fez aos outros o que gostaria que os outros fizessem por ele. A gente sempre volta à regra áurea. Nós temos que fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que os outros não fizessem. Nós não temos que esperar que os outros façam aquilo que a gente quer que faça para a gente, não. Pode ser que eles nem façam. Mas nós temos que fazer para ele aquilo que eles gostariam que a gente fizesse. Que nós gostaríamos que eles nos fizessem.
E acrescenta Kardec que o homem cheio do sentimento de caridade e amor ao próximo faz o bem pelo bem, sem esperar retorno, e sacrifica seu interesse à justiça. É bom, humano e benevolente para com todos, porque vê irmãos em todos os homens, sem exceção de raças nem de crenças. Uma visão totalmente embarcadora da humanidade. Vê a humanidade como irmã. E é aí que a gente começa a crescer. Né? Pois vamos. E aí tem mais uma dicasinha que a gente pega no Livro dos Espíritos. E essa dica vem do Santo Agostinho. Quando Kardec pergunta, tá bom, você é o homem de bem, mas como é que eu faço mesmo isso? Já está escrito lá, né? A gente tem que ter consciência, tem que saber o que faz. Mas Santo Agostinho, já lá no finalzinho, na questão 919A lá do Livro dos Espíritos, nos diz assim, um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. E aí, ele desenvolve. Fazei o que eu fazia quando estava na terra. No fim do dia, interrogava minha consciência. Passava em revista o que havia feito e me perguntava se não havia faltado com o dever. Se ninguém tinha do que se queixar de mim. Foi assim que consegui me conhecer e ver o que havia reformado em mim. E mais, o que havia para reformar, né? As duas coisas. E aí ele continua. Claro que o nosso tempo aqui é mais exíguo, mas eu convido todos vocês a verem todo esse trecho lá do Livro dos Espíritos, que é uma lição e tanto. E, para completar, como é que a gente faz isso? Tendo o maior cuidado com os nossos deveres. Quais são os deveres que nós temos? E Lázaro, aí no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 17, nos diz que o dever é a obrigação moral, primeiro para consigo mesmo e em seguida para com os outros. O dever, ou seja, cumprir o que você se comprometeu a fazer, é a lei da vida. E aí a gente se refere ao dever moral, principalmente. O dever íntimo do homem é governado pelo seu livre-arbítrio. E, se fielmente observado, nos eleva como homem. O dever, voltando à lei áurea, a regra áurea que a gente falou, começa precisamente no ponto onde a gente ameaça a felicidade ou a tranquilidade do nosso próximo. E termina no limite em que não desejaríamos vê-lo transposto em relação a nós mesmos. Diz ainda Lázaro que o dever é o mais belo laurel da razão. O homem deve amar o dever, por o dever dar à alma o vigor necessário ao nosso desenvolvimento. Estar ciente dos nossos deveres é algo fantástico. E, concluindo nossa fala aqui, tendo em vista tudo o que nós vimos, Emmanuel termina explorando a metáfora de Paulo por nos dizer, Paulo de Tarso, escrevendo numa época de senhores e escravos, de superficialidade e favoritismo, não nos diz que o semeador distinguido por César, ou mais endinheirado, seria o legítimo detentor da colheita, mas asseverou, com indiscutível acerto, que o lavrador dedicado às próprias obrigações será o primeiro a beneficiar-se com as vantagens do fruto. Portanto, se buscamos o nosso autoconhecimento, se nos esforçamos para sermos pessoas de bem, na prática da caridade e cumprimento de nossos deveres, nos ensina Emmanuel que seremos os primeiros a nos beneficiar dessa semeadura que fazemos. E assim, encerrando nossas reflexões de hoje, vamos fazer uma prece final dizendo: Pai amado, Jesus, Mestre querido, agradecido por esses momentos de reflexão, de aprendizado, rogamos suas bênçãos, as bênçãos que possam ser retransmitidas por meio dos seus trabalhadores espirituais, da nossa casa de oração e de todos
aqueles que nos assistem, para que consigamos botar em prática todas as lições que aqui recebemos, tornando-nos pessoas melhores e mais úteis àqueles que conosco convivem. Assim, agradecidos por esses momentos, pedimos permissão para encerrar nossos estudos de hoje, dizendo: graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja.